Por vezes, do fundo obscuro da alma, soterrada de paixões e terrores, nasce um impulso de libertar-se da densa confusão dos tempos e erguer-se até um ponto onde seja possível enxergar, por cima do caos e das tormentas, dos prazeres e das dores, um pouco da harmonia cósmica, ou mesmo, para além dela, um fragmento de luz da secreta ordem transcendente que, talvez, governa todas as coisas. É o impulso mais alto e mais nobre da alma humana. É dele que nascem todas as descobertas da sabedoria e das ciências, a possibilidade mesma da vida organizada em sociedade, a ordem, as leis, a religião, a moralidade e mesmo, por refração, as criações da arte e da técnica que tornam a existência terrestre menos sofrida. Nenhum outro desejo humano, por mais legítimo, pode disputar-lhe a primazia, pois é dele que todos adquirem a cota de nobreza que possam ter, residindo mesmo aí o critério último da diferença entre o humano e o sub-humano, ou anti-humano, e por conseguinte, para além de toda controvérsia vã, a chave da distinção entre o bem e o mal. É bom o que nos leva à consciência da ordem e dos sentidos supremos. É mal o que dela nos afasta. Não tem outro significado o primeiro mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas. Acontece que a esse impulso fundamental corresponde um outro, derivado, mas não menos forte, aquele que leva o homem que entreviu a ordem e o sentido a desejar repartir com os outros homens um pouco daquilo que viu. Não há certamente maior benefício que possa se fazer a um semelhante, mostrar-lhe o caminho do espírito e da liberdade, pelo qual ele pode se elevar a uma condição que, dizia o salmista, é apenas um pouco inferior à dos anjos. Tal é, substancialmente, a forma concreta do amor ao próximo, dar ao outro o melhor e o mais alto do que um homem obteve para si mesmo. Amamos o nosso próximo na medida em que o elevamos à altura dos anjos. Fazemos-lhe o mal quando o rebaixamos à condição de bichinho, seja com maus tratos, seja com afagos. Nessas duas exigências está contida, dizia Cristo, toda a lei e os profetas. Para grande escândalo do relativismo pedante, que desejaria nos convencer da geral discórdia entre os valores culturalmente admitidos nas várias sociedades, a universalidade desse duplo mandamento é um dos dados mais evidentes da história mundial. Não há, com efeito, civilização, por mais remota ou bárbara, que não tenha valorizado, acima de todas as outras virtudes e motivações humanas, o impulso para o conhecimento e o ensino da única coisa necessária. O prestígio universal do sacerdócio, no sentido amplo que Julian Benda dava à palavra clerk, que inclui a presente classe dos intelectuais, é o mais patente sinal de que, por trás de toda a confusão aparente das línguas, a humanidade unânime tem plena consciência de uma hierarquia de valores que, se fosse questionada, suprimiria no ato a possibilidade mesma do questionamento, já que não se pode questionar um saber, exceto em vista de um saber mais alto.
Há observações gerais, suficientemente óbvias para só terem de ser lembradas explicitamente em situações de desorientação e confusão incomuns. Eu desejaria aqui dar alguns desenvolvimentos mais particularizados e mais ligados à existência histórica, concernente, de um lado, a cultura e a civilização, consideradas ainda em escala geral, de outro, a presente e catastrófica situação da cultura brasileira. Com relação ao primeiro ponto, embora o impulso ascensional a que me referi seja sempre e universalmente o mesmo, o movimento de doação e repartição que se lhe segue tem de tomar, por força, a forma dos canais de comunicação existentes numa sociedade historicamente dada: língua, símbolos, valores, etc. Daí que se possa sempre observar, no estudo das manifestações superiores da espiritualidade, esse duplo direcionamento, que de um lado atesta a convergência dos caminhos percorridos pelos homens espirituais de todo o mundo. Tudo o que sobe converge, dizia Teilhard de Chardin. De outro, a pluralidade inesgotável das formas assumidas pelos testemunhos incorporados ao legado cultural, textos, obras de arte, leis, etc. Todo fenômeno de ascensão interior, sem exceção, começa sempre com um indivíduo isolado e que no curso da sua caminhada é levado a isolar-se ainda mais da comunidade em busca da necessária condição de concentração espiritual, e se completa com a irradiação de parte dos conhecimentos obtidos, de início numa discreta roda de companheiros ou discípulos investidos da mesma disposição para o isolamento e a concentração. Em seguida, em círculos cada vez maiores, até abranger comunidades, sociedades e civilizações inteiras. No processo de irradiação intervêm a memória e o registro. De início transmitidos oralmente e sustentados pela presença e pelo exemplo do mestre, os ensinamentos não tardam a registrar-se, não raro sob a forma compacta de sentenças lacônicas ou de narrativas alusivas e simbólicas, ou grafismos, ou melodias, que constituirão um núcleo irradiante em torno do qual se formará com o tempo a cultura. Esta pode abranger desde simples repetições imitativas das formas originárias até uma infinidade de desenvolvimentos intelectualmente relevantes. Qualquer que seja o caso, é uma fatalidade da constituição humana que a reprodução das condições internas e psicológicas do aprendizado, que depende exclusivamente da livre iniciativa dos futuros aprendizes e só pode ser estimulada, mas não determinada pela cultura, não acompanhe jamais a velocidade da proliferação das criações culturais que refletem o núcleo inspirador inicial, de maneiras cada vez mais distantes, apagadas, indiretas e, finalmente, invertidas. O que começou como uma intuição direta da ordem suprema termina como debate entre ignorantes e cegos, esmagados sob toneladas de registros materiais tornados incompreensíveis. Esses três momentos refletem, no microcosmo da história humana, os três gunas, ou movimentos básicos do cosmos, de que fala a doutrina hindu: Sattva, ou movimento ascensional, Rajas, ou movimento expansivo, e Tamas, ou movimento descendente, degradante e entrópico. Rajas nasce de Sattva, assim como o segundo mandamento decorre do primeiro. O terceiro momento
nasce do segundo, quando se torna autônomo e perde sua raiz no primeiro, quando o amor do ser humano ao ser humano já não visa a elevá-lo acima de si mesmo, mas se limita a desejá-lo e agradá-lo. O amor se degrada em lisonja, a lisonja em manipulação e a manipulação em ódio. No fim, já não é possível distinguir uma coisa da outra, e o ponto mais fundo do engano se atinge quando o grosseiro e o brutal, a revolta e o fanatismo passam a ser aceitos socialmente como manifestações do autêntico, quando são apenas o resultado de uma longa sedimentação de erros e um condensado de todas as idolatrias passadas. Na esfera intelectual, a mesma coisa. Quando o ensino e a cultura já não transmitem a inspiração originária, mas põem em seu lugar o culto idolátrico das formas acumuladas historicamente, o que pode tomar a forma do dogmatismo seco, ou do esteticismo, ou do formalismo social, etc., ainda resta a possibilidade de uma reconquista do sentido interior, mas a proliferação mesma das criações culturais, ilusoriamente tomada como riqueza, torna isso cada vez mais difícil e, por fim, a acumulação de pontos cegos se condensa num aglomerado de erros fundamentais. Uma revelação satânica que, justamente por seu caráter compacto, obscuro, brutal e impressionante, é tomado ilusoriamente como uma descoberta libertadora. Que um filósofo tenha chegado a explicar a história pela organização econômica, como se a organização econômica surgisse do nada, como se ela pudesse brotar diretamente do substrato animal do homem, como se ela não fosse reflexo e subproduto da elevação do homem em direção à percepção da ordem cósmica. Eis um curioso e trágico exemplo dessa inversão, onde a densidade mesma das trevas é tomada como uma espécie de fulgor. Um dos traços marcantes do período entrópico é que a própria administração de uma vasta e crescente coleção de registros culturais requer a formação de uma classe de letrados para a qual esse legado, considerado em si mesmo e independentemente de qualquer referência às suas fontes inspiracionais, se torna objeto de estudo e devoção. Técnicas especiais são criadas para esse fim. A bibliografia e a bibliologia, a filologia, a crítica histórica dos documentos, a análise estrutural. E essas técnicas, por sua vez, se acumulam até o ponto de constituir um universo cultural de direito próprio. Algumas delas podem visar a simples conservação ou reconstituição dos documentos, outras a sua interpretação em função das épocas e ideologias, outras a elucidar sua estrutura interna, etc. Todas são alheias ao problema central: assegurar que o examinador tenha a condição interior de elevar-se à experiência originária da qual o documento é registro. Essa condição é dada por pressuposta ou deixada à casualidade do maior ou menor talento pessoal. Ela está completamente fora do processo investigativo e educativo, que assim tem o seu foco inteiramente voltado, seja para os registros em si, seja para suas circunstâncias, para o que lhe está em torno. Mostrar habilidade no domínio dessas torna-se o critério essencial de seleção e avaliação na vida intelectual, e o decorrente desvio das discussões para uma infinidade de aspectos menores e irrelevantes produz a criação de novas e novas técnicas
tornando a vida intelectual uma insensata demonstração de força e, no fim, produzindo por inevitável reação o surgimento de técnicas para destruir as técnicas e para provar a absoluta inocuidade dos documentos. Com relação ao segundo ponto, isto é, a situação atual da cultura brasileira, o que é preciso enfatizar é o seguinte: em 500 anos de existência, a cultura deste país não deu ao mundo um único registro de experiência cognitiva originária. Nossa contribuição ao conhecimento do sentido espiritual é rigorosamente nula. Não há nas correntes culturais do mundo um único símbolo, conceito, ideia ou palavra essencial ao conhecimento que tenha sido descoberta de um brasileiro. Toda a nossa produção cultural consiste apenas de prolongamentos e ecos de registros absorvidos de culturas estrangeiras. Nesse sentido, nossa cultura é rigorosamente periférica em relação à história espiritual do mundo. Periférica, portanto, num sentido bem diverso ao que essa palavra tem no jargão do academicismo esquerdista. Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, etc., onde o centro e a periferia são economicamente determinados, e daí decorre uma teoria grotesca que identifica o centro espiritual do mundo ao centro do poder econômico. Teoria ela mesma periférica no sentido que dou ao termo. Como entramos no curso da história, num momento em que as culturas que nos serviam de fontes já se encontravam elas próprias num estado avançado de decomposição entrópica, perdendo cada vez mais de vista as intuições originárias e enrijecendo-se no formalismo do qual agora tentam desesperadamente sair, mediante a decomposição geral das formas, como um homem que, cansado de tentar em vão compreender um livro, passa a rasgá-lo na esperança de, da sua decomposição física, obter a sua quintessência. Toda a história da nossa cultura é a do eco de um eco, da sombra de uma sombra. Todos sabemos disso e temos vergonha disso. Procuramos inutilmente aliviar essa má consciência, lançando as culpas no econômico, o que já é reflexo de uma ilusão, portanto, duplamente periférico. Ou então apegando-nos à quantidade e declarando que o volume de uma produção irrelevante e repetitiva é prova de nossa criatividade. Considerando-se os nossos 5 séculos de história, a extensão física e o volume populacional desse país, a nulidade da nossa contribuição espiritual chega a ser um fenômeno espantoso, sem paralelo na história do mundo. O desinteresse, a letargia espiritual da cultura brasileira, a prisão da inteligência nacional na esfera do econômico imediato, são sinais de uma pequenez de alma que jamais se observou em tão impressionante escala coletiva. Se existissem verdadeiros estudiosos acadêmicos entre nós, esse tema seria motivo de preocupação e debates. Mas toda a nossa vida acadêmica é ela própria reflexo desse fenômeno, que escapa, portanto, ao seu horizonte de visão. Nossas classes letradas não têm força sequer para tomar consciência da sua própria miséria espiritual. Nem mesmo no domínio religioso, que é aquele onde a busca espiritual tem o seu suporte mais fácil e natural, registramos uma única experiência que atestasse algo como um contato direto, mesmo breve e fugaz, entre um brasileiro e o sentido da vida cósmica. Toda a nossa religiosidade é periférica e imitativa, resíduo da decomposição de cultos extintos ou cópia
de pseudo-religiões inventadas na Europa ou nos Estados Unidos. É exatamente por isso que toda a ideologia nacionalista entre nós tem sido simplesmente reativa e oportunista, já que não pode se fundar em valores espirituais inexistentes. A pressa com que nosso povo copia hábitos e modos de falar estrangeiros, dando mesmo a seus filhos nomes ingleses ou franceses, mostra a profunda indiferença popular por uma cultura que nada tem a lhe dizer sobre o sentido da vida e que, no máximo, lhe fornece na música popular, no futebol e no carnaval os meios e a ocasião de se anestesiar por meio de ruídos sem sentido contra o sem sentido da vida. Nosso nacionalismo, por isso, não pode se compor de verdadeiro amor à pátria, exceto em estreitos círculos. Por exemplo, nas Forças Armadas ou em antigas famílias de altos servidores públicos, que têm sua história comunitária ligada às lutas pela formação política do Brasil e, por isto, amam sua criação. Pode também haver um certo amor à pátria na constatação direta de certas virtudes espontâneas da sociedade brasileira. Mas esta constatação, em vez de ser reforçada no nível da cultura letrada, é aí desmentida à força de sofismas de um artificialismo impressionante, produzidos, é verdade, a soldo das fundações Ford e Rockefeller, mas por pessoas que, por outro lado, sendo esquerdistas, se acreditam piamente nacionalistas e anti-americanas, o que já basta para atestar a leviana superficialidade de suas inteligências. Fora disso, o nacionalismo no Brasil se constitui apenas de ressentimento anti-americano, motivado antes pelas culpas recalcadas da classe letrada do que por queixas objetivas, embora estas existam, e não têm nenhum fundamento cultural autêntico. Toda a aspiração nacional de tornar-se grande potência, com uma base cultural tão nula, está condenada de antemão, seja ao fracasso, seja a um sucesso que se tornará, caso alcançado, um flagelo para a humanidade, obrigada a curvar-se ante a força bruta de novos bárbaros que nem sequer têm um senso próprio de orientação na história, onde interferem cegamente. Todo patriotismo aqui é investimento num país imaginário e meramente possível, apenas toscamente prenunciado pelas virtudes populares espontâneas que mencionei, as quais, aliás, se dissolvem velozmente sob o impacto do discurso destrutivo que hoje é o ersatz de moralidade entre as nossas classes letradas. Quem deseja contribuir para que esse país se torne realidade só tem um caminho a seguir: lutar para que a cultura brasileira se ligue às fontes centrais e permanentes do conhecimento espiritual, para que a experiência da visão espiritual ingresse no nosso horizonte de aspirações humanas e, uma vez obtida, faça explodir com a força das intuições originárias todo um mundo de formas imitativas e periféricas, gerando uma nova vida. O resto é pura agitação sem finalidade.